começando mais um Falha de Cobertura e hoje vamos falar sobre patinação de velocidade, esse esporte que veio para ressignificar o pódio porque a emoção não termina nunca. Às vezes o atleta tá no refeitório lá com a medalhinha dele, chega o juiz, empurra ele, toma a medalha dele e come a comida dele. Boa noite, Serginho. Boa noite, craque Daniel. E esse esporte aí que é a patinação de velocidade em pista curta? Chegar em primeiro não quer dizer nada, Daniel. E chegar em segundo também, porque às vezes chega em segundo você é desclassificado. E o terceiro às vezes é primeiro lugar. E o sexto lugar é um país que nem existe, Daniel. Croácia. Bom, o maior destaque até aqui nesse esporte foi uma situação aí na final da prova da patinação masculina, que dos 5 atletas que chegaram na final, 3 se embolaram e caíram na pista. O quarto atleta acabou desclassificado por ter causado esse acidente e a medalha de ouro ficou com o canadense Samuel Girard. A medalha de prata e de bronze estão aí com a organização. A primeira pessoa que chegar com 1 kg de alimento não perecível leva as medalhas para casa. Exceto o sal, Daniel. E também faltou dizer aí que quem não ganha medalha leva um minigame, Daniel. Mas aí, vamos pro exemplo da sul-coreana Choi Min-jong, que ela liderava a prova de 500 metros em pista curta, venceu, mas acabou desclassificada porque em algum momento da prova ela empurrou a canadense Kim Bo-tan. Então a torcida coreana aí, que já estava alegre, fazendo a festa, quando soube da notícia foi obrigada a ficar triste e desfazer a festa. Muito triste. Notícia sobre patinação artística, Serginho? A notícia é que a loucura já está dominando a torcida, Daniel. A loucura que envolve todo esse esporte olímpico de inverno já está dominando a torcida, porque recentemente aí tivemos o caso do atleta japonês lá de desenho animado, que estava ganhando na patinação artística, e de repente a torcida começou a atacar ursinho de pelúcia nele, Daniel. Acho que você não está familiarizado com os costumes do torcedor coreano. Foi válido o seu destaque, realmente foi um dos grandes destaques até aqui, mas não foi doideira, Serginho. A nossa cultura é diferente da cultura do sul-coreano. Aqui no Brasil, taca pedra, né? Aqui no Brasil, quando você quer arremessar alguma coisa num atleta, você urina num copo e arremessa. Mas aí você tem o quê? O risco dessa urina respingar em outros torcedores que não tem nada a ver com isso. O sul-coreano, como é muito educado, ele urina num ursinho de pelúcia que tem um efeito de absorção dessa urina e ele arremessa diretamente no alvo da revolta dele. Dentro da quadra, dentro do campo. Um país desenvolvido? Um país desenvolvido, um país educado. Uma notícia aqui, Serginho, de última hora, Tessa Virtue e Scott Moir quebraram o recorde olímpico e mundial da dança curta, que é conhecida também tecnicamente como dancinha. E eles vão ter que esperar 5 dias úteis aí para ver se realmente foi isso que aconteceu. Mas agora eu vou ser obrigado a fazer uma crítica aqui e eu espero que você fique do meu lado nessa aqui, Daniel. Que é em relação aí ao prestígio dessa dança no gelo, que eles estão falando aí que tem prestígio, que é só atleta internacional, atleta olímpico, atleta de primeiro nível. Não é nada disso, Daniel. Não é nada disso. Você vê que o próprio Giba lá, que talvez seja o maior expoente aí de dança no gelo aí que tem, não foi convocado. E tá lá na Coreia, passando a maior parte do tempo livre, porque ele joga vôlei de neve na areia, vôlei de areia de praia na neve, que é um esporte que nem existe. E é até bom ele ficar fora do país, porque tá uma situação complicada para ele. Situação complicada para ele, ele podia lá fazer um Dança dos Famosos, não foi chamado. Não foi chamado. Outro também aí, que é um grande talento, que é o Murilo Rosa, tá em casa, Daniel. Tá de bobeira em casa, não tá fazendo nada. Não recebeu um e-mail? Cheio de jurado lá para dar a nota. Cadê o Dudu Nobre? Não tem um Dudu Nobre, Daniel. Realmente seria preocupante essa ausência de Dudu Nobre no corpo de jurados olímpicos aí, porque nas Olimpíadas de Inverno teríamos participação brasileira no snowboard. Mas a atleta Isabel Clark se contundiu e não vai disputar mais aí, uma pena, porque o snowboard é um excelente esporte para tirar umas fotos de uns pulos legais para fazer capa de caderno, Serginho. Ou fazer capa de achocolatado também, Daniel, que é um dos lugares onde mais tem radicalidade hoje, é num comercial de achocolatado. A patinadora brasileira americana, Isadora Williams, decidiu não vir à cerimônia de abertura das Olimpíadas de Inverno para ficar uma semana praticando o esporte dela, Daniel. Ela chegou recentemente aí à Olimpíada de Inverno, a sede aí.
Você vê, Serginho, o comprometimento dessa atleta. Abriu mão de participar da cerimônia de abertura, que é onde o atleta brasileiro tem mais chance de se destacar, para realmente ficar praticando o esporte dela, que é onde ela tem um pouco mais de dificuldade. Agora ela disse que ela também ficou essa semana aí para poder treinar com calma, sem estresse, que é uma atitude completamente errada, Daniel. Essa é a falta de visão, às vezes, aí do atleta brasileiro, metade brasileiro. Porque o verdadeiro atleta olímpico, o atleta mesmo de ponta, você vê os alemão lá, os norueguês, os outros do país gelado lá, é tudo nervoso, Daniel. Ou drogado. Você olha nos olhos deles e você vê pavor, Daniel, pânico. Os caras estão estressados, estão no limite. É o medo de apanhar do técnico. É o medo de ficar preso num calabouço na China. É o medo de tomar um Boa Noite Cinderela e acordar brasileiro, Daniel. É a falta de vitamina D. Eles estão sempre no limite, Daniel. Essa coisa de qualidade de vida é o pior inimigo do esporte de alto nível, Daniel. Isso tem que ser falado aqui. Isadora Williams, Serginho, ela, assim como o atleta Mitchell Macedo, ela não fala muito bem o português e nunca decorou o hino nacional. Ou seja, é uma brasileira como todos nós. E sobre o hino também, ela dificilmente vai usar, né? Denúncia! Denúncia que chegou aqui através do nosso site tvquase.com, através da ferramenta Denúncia, que é a ferramenta certa para se fazer uma denúncia, senão é apenas um grito ao vento, Serginho. E foi do internauta Léo Cruz. Essa denúncia aqui vai ser levada ao Comitê Olímpico. É a denúncia que diz o seguinte: com certeza a audiência do nosso programa, isso vai ecoar no Comitê Olímpico e quase que imediatamente, Serginho. Com certeza. É urgente investigar porque o Brasil não tem um time competitivo de curling depois de um investimento público massivo que o país faz há anos no esporte bocha, o curling sem gelo. Temos campos de bocha em praças e centros comunitários em todo o país. É só pegar os idosos, colocar um agasalho neles, uma meia, e enviar para a Coreia, que é a medalha certa para o Brasil. No ramo do jornalismo investigativo, só o Falha de Inverno tem a competência para investigar uma denúncia desse tipo. Muito obrigado, Léo Cruz, pela sua denúncia. Ela está feita aqui e, com certeza, uma atitude vai ser tomada pelos órgãos competentes. E uma denúncia correta, Daniel, porque você vê a oportunidade que a gente está perdendo aí de só levar a delegação de bocha brasileira para disputar o curling, a gente já vai ser notícia, Daniel. Como a delegação mais idosa dos Jogos Olímpicos e a televisão gosta disso. Já gera uma mídia espontânea para o Brasil. Com certeza, um recorde. E o Brasil gosta de mídia espontânea. Sem falar que fica um jogo mais fácil de entender, porque o jogador brasileiro idoso, ele joga devagar, quase em câmera lenta. Já é um super slow, já é um show de imagens. E a categoria de base na bocha começa aos 64 anos de idade. Então, se o Brasil levar ainda o seu time juvenil, vai ter um grande destaque em termos de idade. Com certeza.